Influenciadores podem contribuir muito, especialmente nos tempos atuais, para os rumos que uma sociedade segue. Por séculos não existia aproximação entre pesquisador e comunidade, como hoje é possível por meio das redes sociais. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia, e nesse que é o 5º e último episódio da série Influenciadores Digitais, a gente continua com a presença dos estagiários de jornalismo Henrique Rodrigues e Isabela Vasconcelos, conduzindo o bate-papo com os influenciadores científicos Lucy Souza e Guilherme Lui. Fica aqui o convite para você seguir o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida de podcasts, porque a gente tá realmente em todo lugar. É só escolher. Pelo nosso WhatsApp você sempre consegue interagir com a equipe. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só mandar no 9966-2021 DDD 34. Henrique, Isabela, é com vocês. Obrigada, Josi. E olá, ao pé do ouviders. Eu sou a Isabela e desde já gostaria de agradecer a vocês por continuarem com a gente por todos os episódios. Nesse último, eu e Henrique vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a importância dos influenciadores de ciência e da divulgação científica nas redes. Obrigado, Josi e Isabela. Como as meninas adiantaram, nossa conversa com Lucy Souza e Guilherme Lui continua, porque ainda temos várias perguntas e acreditamos que vocês também se animaram com o assunto. Agradeço pela participação e sejam bem-vindos novamente. Lucy e, em seguida, o Guilherme. Olá, pessoal. Olá a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Me sinto muito honrada em poder colaborar aqui com vocês. Olá, gente. Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui com a Lucy e com toda a equipe. Bom, agora uma pergunta direcionada para a Lucy. Você poderia explicar para os nossos ouvintes como começou a mistura de conteúdos do seu canal, que vão desde análise de fósseis e paleontologia, até outros assuntos sobre identidade de gênero, genitalismo e transfobia? Então, o Make Science BR, né, ele, como eu comentei, ele nasce inspirado nesse modelo de blogueirinha. E blogueirinha geralmente fala de tudo, né? Elas aproveitam ali o espaço, então eu tentei recriar isso. Então, eu gosto muito de ter vídeos de formação, né, tipo o que o Guilherme comentou, em que a gente ajuda a instrumentalizar pessoas sobre um determinado assunto. Então tem algumas aulas, tem algumas palestras e tem alguns vídeos mais didáticos sobre isso. Mas eu gosto muito também de vídeos com opinião e também vídeos com reflexões, porque eu acho que ela ajuda também na formação do pensamento crítico e tirar a gente dessa inércia, né? Então, eu já recebi dicas, né, que o meu canal ele seria muito melhor se eu, por exemplo, não abordasse pautas LGBT e focasse só em paleontologia ou ciência como um todo, o que de fato é uma verdade, né? Mas eu não acho certo e isso não me geraria prazer. Então, eu prefiro esse conteúdo diversificado e assiste quem quer, né? Os influenciadores de moda, maquiagem, games, viagens, por exemplo, monetizam seus conteúdos fazendo publicidade. Já os influenciadores de ciência também conseguem ter esse retorno financeiro com seus perfis? Da minha experiência, né, eu tenho um financiamento coletivo, né, de que quem gosta e quiser contribuir com o canal, contribui. Gera uma pequena renda que não dá para sobreviver nem perto disso, assim, é menos que uma bolsa de iniciação científica, mas que ajuda muito para a manutenção do canal, para continuar produzindo conteúdo. Publi, essas coisas, eu não vejo nem os canais grandes dando muito certo, sabe? Geralmente é mais entre cientistas se apoiando e tal, ou coisas tipo marcas de camisa, ou produtos que vão fazer estampa de ciência. Então, ainda no Brasil, principalmente, ainda é muito limitado esse mercado de apoio à divulgação científica, né? As empresas ainda não enxergam como interessante financiar um divulgador científico em troca da visibilidade que essa pessoa vai te dar, né? Um outro fator que se soma a isso é que a maioria dos divulgadores científicos não são grandes, né? Considerando grandes com mais de 100 mil, 500 mil, que são os números que as empresas passam a ter mais atenção.
A gente não cresce pelo conteúdo que a gente produz, que geralmente atrai menos pessoas, e por não crescermos, a gente também não consegue financiamento para crescer mais. Então fica aquela coisa meio circular. Mas é uma coisa que eu acho, e eu inclusa, me boto como parte da culpa, né? Que a gente ainda está muito passivo ainda. Eu acho que nós, comunidade de divulgação científica, tinha que encher mais o saco assim, das empresas, dar a cara a tapa mesmo. Olha, eu faço um conteúdo sobre tal coisa e vocês me financiam, e vai levar não para lá, vai levar não para cá, mas uma hora dá certo, e é assim que as portas vão sendo abertas, sabe? Não ficar só esperando que um dia vai surgir alguém que vai querer aplicar no seu canal. Acho que a gente tem que ir atrás também. Eu concordo totalmente com a Lucy, com tudo que ela comentou. Eu também enxergo muito isso, eu enxerguei uma leve melhora agora durante a pandemia, porque eu acho que as empresas começaram a perceber que conteúdo científico sério é importante. Então eu vi muito canal que falava sobre Covid ser procurado por algumas empresas para falar. Eu fui inclusive um deles, então até antes da pandemia, né, até no meio da pandemia, eu nunca tinha recebido nada pelo trabalho que eu fiz, e aí a AstraZeneca entrou em contato comigo porque eles gostaram do meu infográfico para produzir alguns materiais de comorbidade sobre Covid. Então isso foi bem interessante porque mostra que algumas empresas elas estão interessadas. A Lucy comentou que normalmente divulgadores científicos são muito pequenos, e aí isso comparando com conteúdo de entretenimento puro, não tem como comparar, são questões diferentes que vão atingir públicos diferentes. Mas um trunfo que divulgador científico geralmente tem, divulgadores no geral, é que a credibilidade que a gente tem com o nosso público é muito grande, porque se a gente divulga ciência séria, a gente divulga ciência de qualidade, e a gente está trabalhando o pensamento crítico com o nosso público, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, e acaba sendo uma influência importante. E aí até um ponto que eu puxo disso, para mim, pelo menos na minha área de public, que seria uma coisa complicada, é que muitas empresas na própria indústria fitness mentem descaradamente. Então, na hora de fazer marketing, não tem resultado e fala que aquilo ali funciona, né? Então, da minha parte, dependendo da área que você tá, fica difícil de você trabalhar com várias empresas, porque acaba dificultando um pouco. E aí entram todas as outras questões que a Luz comentou, né? Ela falou do financiamento coletivo, de parcerias com marcas de roupa, que também muitos outros divulgadores fazem, e acaba sendo complicado. Mas eu concordo com a Lúcia também no sentido de que a gente precisa ser menos passivo. Então, até o contato que eu tive com a AstraZeneca, eu falei, nossa, tipo, eles estão interessados. Assim, a gente não dá o valor que a gente deveria dar para o trabalho que a gente faz, porque é um trabalho difícil. É um trabalho difícil e importante. Eu sinto que deu uma mudadinha agora na pandemia, eu espero que continue para outros assuntos também. Então, pauta ambiental, todas as pautas que a gente vê que são tão importantes de falar, com propriedade, porque tem tanta gente falando sem propriedade e recebendo para isso. Seria legal ter divulgadores e divulgadoras falando sobre o assunto. Falando e recebendo, né? Porque falando, todo mundo já fala. Mas recebendo por isso, só para complementar. Mudando um pouco de assunto agora, vocês consideram as redes sociais um local mais democrático e acessível para divulgar pesquisadores e estudos da área científica? Nossa, essa pergunta é reflexiva. Eu acho que no momento é uma boa ferramenta que a gente tem, porque pensando principalmente no contexto brasileiro, né? Muitas pessoas não têm internet em casa, ou quando tem é totalmente dependente do internet móvel, do celular, não tem espaço para fazer pesquisa, para assistir vídeo, né? Então esse público, por exemplo, ele passa a ser atingido quando a gente está nas redes sociais, porque as redes sociais geralmente elas são gratuitas, né, para essas bandas móveis. Por esse lado, eu acredito que sim, é um dos ambientes mais sociáveis possíveis, né? Que permite aproximações geográficas, né? Então, por exemplo, eu faço minha divulgação, meu trabalho de Manaus, mas tem muita gente do resto do Brasil que acompanha o que eu produzo. Então, eu acredito que sim, não que seja o ideal, não que seja a melhor ferramenta, mas eu acho que no momento que a gente tem e no contexto socioeconômico brasileiro, eu acho que é uma ferramenta importante, sim. Eu concordo também que é bem importante, também não é o ideal, assim como ela traz essa possibilidade de eu me comunicar com pessoas de todo o Brasil, até de fora do Brasil, ter uma transmissão de informação mais rápida, isso pro bem, né, pensando numa divulgação científica bem feita, a gente tem os contras também, que é toda a divulgação de informações erradas também, que corre em todo esse sistema, né, e aí entra muito naquela pergunta que você me falou do que as redes podem fazer, que é um debate muito complexo, mas a Luz comentou da questão do acesso à rede, né, o Brasil é um país muito desigual nesse sentido, mas eu acho que sim, ela facilita muitas coisas do que sem a internet.
né? Mas que não é o ideal e que tem muito a ser feito para tentar melhorar isso. O que eu não sei exatamente, mas a gente enxerga esses probleminhas, né? O público muitas vezes vê o pesquisador de uma forma estereotipada, como alguém distante ou inacessível. Vocês acreditam que as redes sociais têm servido, né, para aproximar os cientistas do público e contribuir para uma ciência com mais diversidade? Sim, com certeza. Muitos estereótipos estão sendo quebrados, principalmente intensificados após a pandemia, né, que teve muito divulgador científico que passou a ter uma visibilidade maior do que tinha antes, e a gente vê ainda uma predominância de homens, cis, hétero, branco, entre os divulgadores, com mais seguidores, né, com maior visibilidade, mas não dá para se negar o quanto pessoas minoritárias também estão conquistando seus espaços, mesmo que lentamente, como sempre. Então, eu acho que sim, é fundamental para essa quebra de estereótipos. Eu concordo também que, se for olhar a realidade brasileira, pouquíssimas pessoas conheciam cientistas no dia a dia, né, tinham contato, e aí a internet, obviamente, traz toda essa possibilidade de você ter contatos virtuais com outros cientistas, e as redes sociais que se tornaram parte do nosso dia a dia trazem essa aproximação também, mas é óbvio que tudo isso vai ser um reflexo do que já é consolidado na academia, né, que foi o que a Lucy comentou, homens cis, brancos, héteros e tudo mais, e eu acho que a possibilidade da internet traz a possibilidade de dar espaço para minorias que muitas vezes por formas mais tradicionais não teriam, só que eu acho que também isso é um esforço que tem que ser ativo. Então, as pessoas maiores utilizarem também a força que tem para poder quebrar esses estereótipos também. Acho que é super interessante. A partir da pandemia do novo coronavírus, como vocês mesmos falaram, né, a divulgação científica se tornou mais importante do que nunca, especialmente no combate às fake news. Como vocês percebem a importância do conteúdo de vocês no combate das fake news? No meu caso, eu sinto que eu não contribuí tanto para essa parte do combate às fake news diretamente, porque junto da pandemia eu comecei a sofrer questões de depressão e tudo mais, e aí uma coisa levou a outra, eu tive uma decadência muito grande na produção de conteúdos, então eu tentei produzir aquilo que eu gosto para tentar me estimular. Eu fiz um vídeo só sobre Covid, quando começou, tentando divulgar todos os artigos que tinha na época, que na época era poucos, né? Agora a gente já tem aí centenas de milhares. Mas eu acho que o meu conteúdo, principalmente de filosofia da ciência, ele ajuda a se prevenir de cair em fake news. Então, eu acho que nesse sentido, o meu canal acabou contribuindo um pouquinho aí nesse confronto. Eu mencionei que eu comecei a falar de Covid mais no Instagram, foi bem no início da pandemia também, porque começaram a surgir aquelas mensagens do WhatsApp, mastigue alho para curar Covid, segura a respiração, dê 3 cambalhotas, e tava todo mundo em pânico, porque foi uma situação, assim, inédita na nossa geração inteira, nas gerações passadas, né, a pior pandemia do século. Então, naquele momento, eu me senti meio mal, eu valorizo muito a minha área, eu acho a minha área muito importante, só que eu lembro que eu tava olhando minhas pautas e eu tava falando de exercício, e assim, as pessoas em choque com essas fake news, né? E eu falei, posso usar a habilidade que eu tenho artística e um pouco da experiência que eu tive como divulgador científico para tentar falar sobre isso. E aí, o que eu fiz muitas vezes era pegar fakes já existentes. Então, um processo para mim que foi um pouco desgastante na pandemia era eu mergulhar no chorume das fake news, entrar em bolha negacionista para ver o que estava sendo falado, porque aquilo uma hora estoura da bolha e começa a chegar em outras pessoas, né? Então, eu consumia aquele conteúdo, passava raiva o dia inteiro, basicamente, e eu tentava desconstruir ele através de infográficos, né? Inúmeros divulgadores cresceram muito nessa pandemia, divulgadoras fantásticas, youtubers, pessoal do Instagram, pessoal do Twitter, cresceu muito porque, como a Isabela mencionou, é um assunto que foi importante de ser falado, era necessário. Eu não sei dizer ao certo qual foi a influência positiva, só que eu posso dizer que se não tivesse essa corrente de divulgadores, divulgadoras, cientistas tão fantástica assim, eu não sei onde a gente estaria, porque a gente teve uma omissão do nosso governo, omissão não, né? O governo agiu positivamente para divulgar mentira. Então, ter essa força-tarefa de várias pessoas em conjunto para trabalhar foi muito importante. Eu não sei dizer do meu trabalho em si, é óbvio que eu recebo alguns feedbacks, pessoal mencionando, alguns conteúdos viralizaram, mas no geral da divulgação científica, eu acho que foi muito importante
para falar de vários assuntos, né? Máscaras, PFF2, vacina, isso tudo a gente não teve uma ação coordenada do governo. Então, em grande parte, ou uma parte muito relevante, ficou nas costas de quem faz divulgação científica e de cientistas, pesquisadores e tudo mais. Ainda sobre as fake news, quando vocês fazem algum post sobre ciência ou sobre a pandemia, acabam surgindo comentários de ódio ou comentários negacionistas? Com certeza. Mas os vídeos e conteúdos que eu produzo que mais gera ódio são os de conteúdo LGBT, né? Então, já tô acostumada. Da minha parte, eu achei que iam aparecer muito mais haters, porque eu tava falando de um tema que foi extremamente politizado, que foi Covid, né? Mas eu tenho uma abordagem muito pacífica no meu tipo de divulgação. E aí é uma escolha minha, não existe uma opção melhor, né? Mas é a forma que eu prefiro me comunicar, é a forma que eu sou no meu dia a dia. Eu sempre tento explicar ponto a ponto, eu tento ir com mais paciência possível. Eu acho que isso dá uma limitada também, e geralmente os meus conteúdos têm muito texto. Então eu acho que quem viria com hate de cara, às vezes nem lê. Então é aquela pessoa que não leria, então essa pessoa não passa por esse filtro. Mas aparecem algumas vezes alguns comentários um pouco mais ignorantes, e aí nesses casos, quando eu vejo que não tem chance de diálogo, eu simplesmente bloqueio a pessoa e sigo produzindo meu conteúdo. Mas tem assuntos, que nem a Luz comentou, que assim, a chance de receber hate é muito grande, porque existe uma parcela de pessoas que odeiam esse assunto, que já vem com opiniões anteriores e que não querem diálogo, só querem distribuir ódio, que é muito complicado falar desses assuntos, né? Esses assuntos mais sensíveis. Divulgar ciência é muitas vezes traduzir informação para uma linguagem mais acessível. Como tem sido adaptar o conteúdo de ciência para um formato das redes sociais? É um desafio, porque diferente da sala de aula, você não sabe quem vai consumir seu conteúdo. Então, quando tu pisa numa sala de aula, a primeira aula geralmente você conhece a sua turma, você dá uma mapeada ali do quão elas entendem do assunto, quais as defasagens, quais as proficiências que elas possuem, e aí tu adapta o seu conteúdo, a sua didática para isso. Na internet vai vir gente de tudo que é jeito, e não tem como você se preparar previamente. Então eu acho, e valorizo muito outros divulgadores que fazem isso, né? Eu acho que é uma tarefa bem difícil adaptar esses conteúdos científicos para o linguajar popular, ou transformá-los, continuar de uma forma científica, mas de forma mais acessível, justamente porque automaticamente a gente vai estar necessariamente excluindo algum tipo de público. E isso é uma coisa que me incomoda muito, mas é impossível você produzir um conteúdo que seja 100% acessível a todos. Então eu diria que é desafiadora essa tarefa. Eu concordo com tudo que a Luz falou, mas é isso, eu acho extremamente difícil porque você não sabe exatamente quem vai ser o seu público, e principalmente porque o meio das redes sociais, né, na minha visão, ele é muito competitivo. Então, você tá lá num vídeo de ciência no YouTube, logo ali do lado tem uma fileira de vídeos sugeridos com thumbs cada vez mais sensacionalistas, né, e que vai atraindo atenção. E quando a gente fala de ciência, muitas vezes a gente precisa construir o raciocínio, dar ali a base daquele conhecimento. É difícil de você ultra simplificar um conteúdo sem deixar muita coisa importante de fora. Então, para mim esse é o principal desafio. E aí nesse ponto, eu acho que ter pelo menos uma noção para quem você está falando e qual que é o seu objetivo com aquele conteúdo é importante. No meu caso aqui, falando de educação física, às vezes eu não preciso explicar todos os detalhes de um exercício para uma pessoa, porque eu quero que ela saiba aquilo. Só que é óbvio que isso varia de área para área, então é bem complexo. Acho que é isso, é muito difícil. Vou repetir a frase final da Lucy. É bem desafiador. Apesar de serem mais acessíveis, nas redes sociais o conteúdo que vocês postam compete com mais inúmeras postagens, né, pela atenção do público. Então, vocês já perceberam que há determinados tipos de conteúdos que funcionam melhor para esse novo tipo de divulgação científica? Existe, com certeza. Existem assuntos que são hotspot, vamos dizer assim, né? Que eles atraem visibilidade. Esse é um dos motivos também que meu canal não cresce, porque eu fujo desses assuntos igual o diabo foge da cruz, porque não me atrai produzir um conteúdo só porque ele é um hotspot. Eu pego um pouco de birra. Mas é burrice. Não façam isso, pessoas que vão entrar aí na divulgação científica. Surfem na onda do que é popular. Então, assim, esses temas populares, eles geralmente são ditados pela mídia, ironicamente, né? Então, algo que está passando muito na TV, algo que passou numa novela ou num filme, pode acabar gerando um tópico que vai vir para as redes sociais como divulgação científica e ser super popular.
Então, a gente pensa, né, não, a divulgação científica ela veio para ser totalmente independente da mídia, veio para ser totalmente a nova televisão e tudo mais, mas a gente ainda tem essa dependência. Por exemplo, a nova série que está na mídia é Round 6. Quem faz conteúdo com meme daquilo, com algo relacionado àquilo, vai ter uma visibilidade muito maior. Então, isso são estratégias. Existem temas que são permanentemente hotspot, tipo, falar sobre dinossauro. Isso sempre vai ser popular. Não sei pro Guilherme qual é o tópico dele, mas sempre tem um tópico que, independente de quando você falar, vai ter uma visibilidade, independente do assunto da hora. Mas existem, então, sim, diversas temáticas que são influenciadas aí por fatores externos e que influencia a visibilidade que os divulgadores vão ter. Na minha área, emagrecimento, falar de emagrecimento, todo mundo quer saber, é bem difícil. Mas, sim, existem temas e formatos, acho que também atraem mais público, e depende também da rede social que a gente está usando. Então, o Instagram é uma rede muito rápida, né? Por mais que agora a gente tenha o IGTV, que tem vídeos mais longos, a retenção no IGTV geralmente é muito baixa, né? O quanto o público assiste o vídeo inteiro. Tem toda essa competitividade de outros conteúdos e muitas vezes de entretenimento, né? A rede social pode ser uma forma de comunicar com os amigos, de estudar, de se divertir, e aí nessa salada inteira, às vezes entra um conteúdo de divulgação científica ali que a pessoa, não vou parar para ver isso, estou me divertindo aqui. Eu sempre tento deixar o conteúdo o mais legal possível na parte teórica e tento apresentar visualmente também de uma forma legal, né? Eu falei que eu tenho esse meu histórico como artista, e aí eu sempre tento fazer isso, mas tem várias vezes que não dá certo, tem muita coisa em rede social que é imprevisível. Eu fiz uma sequência de stories outro dia falando sobre o governo, falando num dia que teve a manifestação pró-governo, e eu estava falando sobre posicionamento na divulgação científica, falar sobre política e tudo mais, e foram stories que bateu 300 respostas, né, em direct no stories, o pessoal pedindo para botar no IGTV, e foi que eu gravei assim. O Guilherme, artista, olhou aquilo e falou, nossa, tá horrível esse vídeo, tá assim, sou eu falando, né, eu gosto de produzir melhor, e deu super certo. Então tem muita coisa que, dependendo do tema que você vai abordar, né, política geralmente é um tema muito quente, que nem a Lucy falou dos temas quentes, explode uma coisa, né, do nada. Acho que trabalhar com rede social também é muito isso, é você saber que você não tem quase nenhum controle do que está acontecendo ali, porque não é seu. É você tentar usar da melhor forma possível e também ir levando da forma que você gosta de comunicar, da forma que você se sente bem. Acho que é importante. Muito obrigada, Guilherme e Lucy, pela participação e por compartilharem um pouco do conhecimento de vocês com a gente sobre esse tema super importante. E obrigada, Henrique, por ter ficado aqui comigo ao longo desses 2 episódios, que discutimos assuntos importantes, como fake news, redes sociais e o desafio que é divulgar a ciência. Bom, pessoal, esse foi o nosso último episódio sobre influenciadores digitais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui por todo esse período, junto com a Isabela, Mona Lisa e Júlia. No ano que vem começa uma nova série aqui no podcast, então fiquem atentos e até 2022. Isabela, Henrique, nossos convidados, obrigada pela participação. Termina aqui não só uma série completa sobre influenciadores digitais, mas também a 2ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Ao pé do ouviders mais antigos, ao pé do ouviders recém-chegados. Muito bom saber que vocês se interessam por ciência e que um podcast como esse vale a pena levar ao play. Se vale mesmo, compartilha com todo mundo. Segue a gente na tua plataforma preferida, porque ano que vem, depois do merecido descanso e com algumas atualizações que devem vir por aí, a gente tá de volta para falar muito mais daquilo que tá o tempo todo no nosso cotidiano, né? Ciência. Se você já ouviu episódios de assuntos diferentes por aqui, você sabe que ela realmente tá em tudo. 2021 foi um ano bem significativo na história do Ciência ao Pé do Ouvido, porque a gente foi indicado em rankings de podcasts de ciência que valem a pena serem ouvidos. A gente ficou entre os top 9 da revista Galileu e os top 5 do canal Tech. Agora, a responsa aumenta, por isso que ano que vem tem muito mais. Em março a gente deve começar a 3ª temporada. Quer interagir com a nossa equipe? Manda áudio, manda o teu comentário no nosso WhatsApp 9966-2021 DDD 34. Eu sou Josiele Ingrid, muito obrigada pela parceria. Eu fico por aqui. Para você eu desejo um excelente fim de ano. Abração, se cuida, tá? O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social
da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Maíra Vogado, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. O roteiro é de Josias Ribeiro, também estudante e estagiária de jornalismo, assim como a Júlia Alvarenga, que ficou responsável pela produção desse episódio, e eu ajudei nos contatos. Na entrevista, você ouviu o Henrique Rodrigues e a Isabela Vasconcelos, que também são estudantes e estagiários de jornalismo. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. Captação de áudio, edição, montagem e finalização foram feitas pela Josi e pelo Márcio Gama. Na supervisão, Josi e eu. Ciência ao pé do ouvido.